seu filho Absalão. O meio perdão. O que é meio perdão? É perdoar pela metade. Olha, eu perdoo, mas não esqueço. Eu perdoo, mas não quero papo com aquela pessoa. Eu perdoo, mas não quero nem olhar para a cara dele. Perdão, isso é perdão? Bem, assuntos subjetivos, Deus é quem vai julgar. Eu acho que é difícil um perdão desse jeito. Agora, o perdão é uma condição importantíssima para a salvação. Se você não perdoar, o Senhor diz, eu também não vou perdoar você. Agora, se eu já perdoei você e você não perdoar seu irmão, eu volto atrás e o que eu tinha perdoado você vai ter que pagar. Deus estabelece isso na Bíblia. E é seríssimo o perdão. Cada cristão tem que examinar o seu coração. Você está todo acertado com Deus? Já perdoou a todos que tiveram contato com você? O seu coração está limpo para com todos? Você pode olhar nos olhos qualquer pessoa? A maioria dos cristãos não está dessa maneira. A coisa pega de um jeito ou de outro. E é um problema sério. Vamos nos lembrar dessa situação de Davi. Davi foi um homem exemplar, dedicado, fiel a Deus, porém cheio de falhas. Uma delas é que ele foi mulherengo. Ele provavelmente se deu a si próprio o direito de ter tudo que ele pudesse ter de mulheres, já que ele tinha sofrido muito, tinha sido injustiçado, tinha sido perseguido, provavelmente problemas de família, na criação. O Davi podia trazer complexos e quando ele se tornou importante, ele se deu ao direito. Ele mesmo deu a si próprio, o direito de ter quantas mulheres ele quisesse. O Davi deu mau testemunho de uma vida com muitas mulheres e isso foi um péssimo exemplo. Nenhuma foi uma esposa completa para ele. E quando ficou velho, ele não teve nenhuma das esposas a cuidar dele. Todas eram madames, cada uma estava lá pelo seu canto, cuidando de si próprias, e nenhuma delas cuidou de Davi. Tiveram que arranjar uma moça jovem, a Abisaga, sunamita, para dormir com o Davi. Veja que situação constrangedora. Um homem de Deus, o Davi, teve muitas mulheres e quando velho, ficou mais acomodado, doente, de cama, não teve nenhuma das esposas para cuidar dele. Ele foi cuidado por uma outra jovem. O Davi, por causa disso, desse lado mulherengo dele, teve muitos filhos e os filhos brigavam entre si. Davi não foi um bom pai. Davi não foi rigoroso como pai. Ele cuidava dos negócios do reino e o tempo que ele tinha ia para o canto, pegava a harpa dele e ia para o canto cantar, louvar. Ele foi, então, nesse aspecto, muito omisso como pai. Mas ele orava, certamente, pelos filhos e Deus, por misericórdia, supria alguma falha. Os problemas começaram a acontecer quando o filho mais velho, o Aminon, talvez se sentindo muito seguro ou seguindo o exemplo do pai, provavelmente ele era tímido, uma pessoa complicada, se enamorou, se apaixonou por uma irmã dele, meia-irmã, filha do mesmo pai, porém não da mesma mãe. E o Aminon se apaixonou pela Tamar, que era irmã total do Absalão. Ela, certamente, bem cuidada, princesa, filha de rei, ela se cuidava, era muito bonita, e o Aminon ficou apaixonado por ela e organizou um plano com a ajuda. Filho de rei sempre tem quem o ajude a fazer qualquer coisa, e ele planejou forçar a irmã para ter relações sexuais com ela. E conseguiu. E inventou coisas e fez e aconteceu até que conseguiu.
um momento, mandou que todos saíssem, ele pegou a irmã, mais forte que ela, forçou a irmã, tirou a roupa e teve relações com ela. Mas os jovens precisam aprender isto, uma relação sexual sem a concordância dos dois, sem amor, é uma relação sexual seca, não vai ser agradável. E aquela não foi. O Aminon ficou arrasado, desiludido, aquilo que ele tinha sonhado como uma paixão na cabeça dele acabou sendo uma desilusão completa. Ele teve que forçar a situação com uma mulher que não o queria e aquilo ficou ruim demais para ele. Foi decepcionante. Para Tamar, foi o arraso. O sonho dela era ter um grande casamento maravilhoso com alguém importante, alguém que fosse um marido carinhoso para ela, e o sonho foi por água abaixo. Ela ficou estuprada e a coisa se tornou pública, o país inteiro ficou sabendo, foi uma vergonha para ela e nunca mais a Bíblia fala nela, a gente nem sabe o que aconteceu com aquela Tamar. Mas o Absalão ficou arrasado com aquilo e o irmão dele e o pai Davi não fez nada. Ficou chateado, revoltado, mas não fez nada. No nosso entender, devia ter feito, mas se ele não sabia o que fazer, não fez e o tempo passou. E o irmão Absalão planejou a morte do Aminon. Não podia ser imediatamente, porque o Aminon se cuidava e o Davi vigiava. Mas com o tempo, as guardas baixaram, cada pessoa começou a viver sua vida normal, porém o Absalão guardou o ódio no coração. E quando teve oportunidade, convidou os irmãos todos para uma festa, embebedou o Aminon e mandou seus servos matarem, assassinarem o Aminon. Havia outra motivação que talvez fosse muito mais importante por trás disso. Não foi só por causa de vingança, não. Nem pelo zelo pela irmã, nem por amor à reputação da irmã. Não foi por nada disso. É porque o Aminon era mais velho e, como primogênito, teria direito ao trono. E o Absalão se sentia o próximo. Morrendo o Aminon, quem teria direito ao trono foi o Absalão. Ele julgou tendo esse direito. Na verdade, havia um outro filho de Davi por aí, o Daniel, que tinha outro nome também, filho da Abigail, que é uma situação misteriosa na Bíblia. Mas o Absalão se sentiu o mais importante, agora com direito ao trono. Agiu, fez o que podia fazer. Os anos passaram, o sonho dele era um só, o poder. Ele queria porque queria ser rei, e como a situação ficou difícil, ele se levantou contra o pai e liderou uma revolta para matar o pai, para ele assumir o reino. Nesse episódio todo, nós vemos as falhas do caráter de Davi. Agora, aqui em 2 Samuel 14, no meio dessa situação toda, o Davi foi forçado pelas circunstâncias a receber o filho. Ele não queria dar honras para o filho assassino, o filho Absalão. Ele não queria dar honras para esse filho, mas foi obrigado pelas circunstâncias a receber esse filho. Ele recebeu e disse: olha, vá para sua casa e eu não quero ver você. Foi uma situação complicada. O Absalão manipulou as circunstâncias até que forçou a situação para ver o pai. Ele queria só isso, ver o pai, e por fim ele viu o pai, o rei Davi, que já estava bem velho, e planejou uma revolta contra o pai. E começou uma revolta para tomar o poder e solapando a autoridade do pai. Foi muito triste esse capítulo. Por fim, Deus agiu em favor de Davi e o filho Absalão morreu e muita gente morreu com ele. O país ficou arrasado, mas Deus como que renovou nas mãos de Davi o poder e o trono. Esse episódio todo girou em torno de uma falha no caráter de Davi.
Quando Davi viu aquilo tudo acontecer, ele tinha que ter agido. Deus espera que os pais ajam com relação aos filhos. Sempre. Há situações em que nós, como pais, não sabemos o que fazer com os filhos, mas temos que fazer alguma coisa. Quando nós somos líderes na igreja, nós não podemos agir por omissão. E isso acontece muito comigo. Há situações em que eu não sei o que fazer e eu me calo. O certo seria fazer alguma coisa ou falar alguma coisa, mas eu não sei o que falar, não tenho de Deus nada que falar. Eu sei que é uma fraqueza naquele momento, porque todos esperariam que alguém como líder fizesse alguma coisa. Se o líder não faz nada, os outros também nada farão. E vai ficar uma situação muito ruim. É o que acontece muito. O Davi falhou, porque não fez nada. Quando pôde ver o Absalão, devia pegar o Absalão pelo braço. Senta aqui, meu filho, você vai ouvir o seguinte. Lembra quando você era pequeno, não sei o quê, você aprendeu, Deus ensina que a gente age assim, você fez o que não devia fazer. Agora, se conserte, se arrependa de seus pecados e vá trabalhar direitinho, vá se ocupar. Davi devia ter feito qualquer coisa assim com relação ao filho Absalão e não fez nada, simplesmente largou o Absalão para lá fazendo o que ele queria. Por fim, o que ele queria foi conspirar contra o pai. Às vezes a gente pega uma cobra e fica fazendo carinho na cobra. A gente segura a cobra no braço, no peito, fica brincando com a cobra, fica fazendo carinho com a cobra. Em algum momento a cobra fica brava e pica a gente. Se ela é venenosa, vai trazer problemas sérios. Há pessoas que precisam aprender a lidar com o cachorro. A pessoa quer o cachorro bravo, mas o cachorro não é muito bravo, então ele tem que enraivecer o cachorro. Mas não é o dono que tem que fazer isso. Quem tem que enraivecer o cachorro é uma outra pessoa. O dono segura para o cachorro treinar a ficar com raiva e bravo, mas não é o dono. Mas quando o dono quer brigar, ele está brincando. O cachorro não sabe se ele está brincando ou brigando. E o cachorro então aprende a reagir ao patrão, ao dono. E o dono provoca, o cachorro fica bravo. Numa hora de crise, o cachorro não sabe se o dono está brincando ou brigando. E ele pode atacar o dono para valer, com vontade. Muitas vezes isso tem acontecido. Você, às vezes, está criando uma cobra dentro de casa. Quando você cria um filho sem disciplina, quando ele faz coisa errada, você não faz nada, não corrige, deixa o filho seguir o caminho dele, em algum momento ele vai roubar você, vai puxar uma arma para você, o filho vai se levantar contra você. Isso tem acontecido inúmeras vezes. Há famílias que estão pilhadas, roubadas por filhos e não podem falar nada, porque eles deixaram o veneno crescer, deixaram o inimigo se desenvolver debaixo das suas asas, da sua autoridade. Você deixou o mal crescer. O capim no início é mais fácil de cortar. Quando ele cresce muito, vira mato, já fica muito mais difícil cortar quando o mato cresceu. Nas igrejas, muitos líderes estão deixando o mal crescer. A gente não deveria deixar, deveria cortar o mal pela raiz. Quando alguém faz alguma coisa errada, a gente tem que tomar uma providência, não pode deixar o mal crescer. Hoje as igrejas estão contaminadas por adultérios, roubos, desonestidades, mentira, engano, soberbas e vaidades. E os líderes não podem fazer nada, porque eles se comprometeram politicamente com a situação. Eles estão confusos, amarrados, sem poder fazer nada, e a igreja vira aquela sinagoga de Satanás, porque o líder não toma providência. Não tomou quando podia, agora, depois que o mal cresceu, não consegue mais. A igreja divide, briga, confusão, é o que tem acontecido em muitas igrejas. O Davi está aqui para nos ensinar. O perdão tem que ser completo, mas a pessoa tem que aprender a não fazer o erro de novo. E se errar de novo, tem que ser chamada a atenção. E a gente tem que perdoar. Se ela se humilhar, nós temos que perdoar. E perdoar por completo.
mas estabelecer um modus vivendi, ou seja, uma maneira certa de relacionamento com a pessoa. Nós não podemos deixar o mal crescer, a pessoa fazer o que quiser dentro da nossa casa, dentro da igreja, a pessoa fazer o que quiser, o líder, o obreiro, agir e fazer o que ele quiser dentro da igreja, isso não pode acontecer. Nós temos que perdoar. Se a pessoa fez coisas erradas, temos que perdoar, mas não podemos deixar o mal continuar. Você entende isso? Davi não perdoou direito, ficou com a consciência pesada e o mal continuou. Ele deixou o mal continuar, porque ele não tinha perdoado por completo e ele se sentiu sem moral, sem autoridade de repreender depois, porque ele não tinha perdoado por completo. Quando a gente perdoa por completo, a gente tem a moral restaurada, a gente fica com autoridade para dizer o que precisa dizer e cortar o mal. Nós não podemos deixar o mal crescer. Principalmente quem é colocado como preposto de Deus em autoridade na igreja. A responsabilidade é muito grande. Meu irmão, você não pode deixar o mal crescer. Para isso, você tem que perdoar por completo. Se alguém fez o que fez e aconteceu no passado, nós vamos perdoar, mas vamos vigiar daqui para frente. O mal não vai repetir. Jesus falou, mulher, o que você fez no passado, eu não te condeno por aquilo. Mas tem uma coisa, a partir de agora, vai e não peques mais. Nós temos que aprender isso, a falar isto, a exigir isso dos irmãos, a acompanhar os irmãos, para que cada um receba o perdão devido para o seu passado, mas que não repita. E daqui por diante a gente acompanha a pessoa. Se a gente perdoar, vai ter autoridade para acompanhar. Preste atenção e guarde isso no seu coração. Se você perdoar verdadeiramente, vai ter autoridade para acompanhar a pessoa. Se você não perdoar direito, você vai ficar sem condições de acompanhar a pessoa e o mal vai crescer e depois vai trazer prejuízos seríssimos sobre a sua vida. Você está ouvindo a Web Rádio Ramá. Acesse o nosso site comunidaderamá.com.br e baixe o nosso aplicativo Web Rádio Ramá e ouça toda a nossa programação. A Comunidade Ramá, agora mais perto de você e de maneira